Olá, nossa alegria, estamos juntos novamente aqui no Nova Consciência, em toda a programação aqui da TV Mundo Maior, sempre um bom programa para você e a gente espera fazê-lo também hoje um bom programa. Aliás, eu tenho certeza que será um bom programa, né? Volta aqui ao Nova Consciência um companheiro que sempre que vem, acima de tudo, além daquela conversa bem mineira, aquele jeito mineiro, também tem um jeito mineiro de mostrar muito a doutrina espírita, né? Meio assim, como que quietinho, como quem não quer nada, e as referências que eu tenho feito a ele, não é por estar na presença dele não, eu tenho dito que uma das pessoas que mais conhece a doutrina espírita é o convidado de hoje aqui do Nova Consciência. Você já adivinhou, com certeza quem está seguindo os programas já adivinhou, Carlos Bacelli. Tudo bem, Bacelli? Jeter, é uma alegria estar aqui de volta ao Nova Consciência através da TV Mundo Maior. Você exagerou um pouquinho na apresentação. A gente está aí estudando porque a doutrina é cativante, a gente tem muito o que saber, muito o que aprender a cada dia. E graças a Deus estamos aprendendo um pouquinho a cada dia. Então, alegria. É por isso que eu sei que você sabe. Porque apesar de saber muito, como você mesmo disse, tem um caso de amor com a doutrina de muitos anos, de décadas, você continua estudando. Estudar é para sempre a doutrina, não é isso, Bacelli? É para sempre. Jeter, o Chico estudava. Às vezes nós chegávamos na casa dele, ele estava lá relendo o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, ele estava consultando a codificação. Certa vez eu me lembro bem, ele me perguntou: Bacelli, você tem a coleção da Revista Espírita? Eu falei: tenho, Chico. Você poderia me trazer o número tal, do ano tal, que eu queria dar uma olhada lá num artigo? Então ele estava sempre atento e interessado, não é? E ele nos dava esse exemplo. Eu acho que em matéria de espiritismo ninguém conhece tudo, ninguém sabe tudo. A cada dia nós estamos sabendo um pouco mais. E as fontes são as mais variadas. Nós temos a fonte espírita de informação e temos as outras fontes que ampliam as informações que a própria doutrina nos fornece, não é, Jeter? Outra coisa que eu tenho notado, Bacelli, a gente vem lhe acompanhando aí as suas colocações sempre muito pertinentes, e você manifestava, já que você lembrou o nosso queridíssimo e inesquecível Chico Xavier, você falava assim: olha, Jeter, estou preocupado, o pessoal não está assim tomando tento nas obras do Chico e etc e tal. E parece que essa sua vamos dizer assim, semeadura está começando a dar resultado. Olha que pelo menos lá na Rede Boa Nova de Rádio e no convívio com muitas pessoas, tem se multiplicado as referências a obras do Chico. Estão estudando, olha, sem nenhum, é incrível, lá na Rede Boa Nova de Rádio, sem que houvesse qualquer orientação da direção, de repente os programas começaram a falar dos livros do Chico. Então acho que ouviram captaram a sua mensagem. A técnica obsessiva. Aquela ideia... Não, é persuasiva, né? Porque, de fato, Jeter, nós temos aprendido muito. Agora mesmo, nós estamos estudando lá em Uberaba, na Casa Espírita Bittencourt Sampaio, e os nossos estudos são feitos nas reuniões públicas. Nós não fazemos o estudo para um grupo fechado. Nós temos lá grupos de estudo, mas nós estudamos as obras nas reuniões públicas. Como é que é isso? Só para a gente entender rapidamente a dinâmica. Tem uma prece de abertura. Eu vou dizer a você como funciona. Vamos supor, a nossa reunião no Bittencourt Sampaio, ela tem 1h e 10 de duração. Não é uma reunião longa.
É uma reunião agradável e passa rapidamente. Na primeira... A pessoa assimila e não se cansa. Não se cansa. Na primeira meia hora, enquanto transcorre o trabalho de passes, nós temos oradores que comentam o tema do Evangelho, dando sustentação ao trabalho de passes. Mas o Evangelho também é estudado. Nós não abrimos ao chamado acaso. Vai dar sequência. Damos sequência. E cada semana é um orador. Então vai das 7h30 às 8 da noite. Às 8 da noite nós entramos com mais meia hora, 40 minutos de estudo, sem anunciarmos que se trata de um estudo. Sim, entendi. Nós não falamos, olha, agora nós vamos passar para uma reunião. Ninguém vai embora. Todo mundo fica. Mas qual é o foco aí? No primeiro é o Evangelho. Nós agora estamos estudando A Caminho da Luz. Olha que interessante. Nós já estudamos, Jeter, toda a coleção de André Luiz. Estudamos o livro Voltei, de Irmão Jacó, que é um outro livro que precisa ser redescoberto pelos espíritas. Uma obra fantástica, extraordinária. E agora estamos estudando A Caminho da Luz. Para fazer o estudo do A Caminho da Luz, eu estou sendo obrigado a estudar de novo a Gênese. Eu estou sendo obrigado a estudar de novo Roma e o Evangelho, de Dom José Amigó e Pellicer, que contém a primeira revelação dos exilados de Capela, numa mensagem de março de 1874. É ali que João... dizendo. Não, é ali. Descobre, ó. É ali que João Evangelista, através de um médium anônimo, fala sobre os exilados de Capela e o surgimento da raça branca. Tema que Emmanuel retoma no A Caminho da Luz de uma forma mais abrangente. Então você é obrigado a estudar a genética, a biologia, como é que a vida surgiu, como é que a vida veio dos oceanos para a Terra, como é que ela se desenvolveu na Terra, a questão dos antropóides, os primeiros seres humanos. Então a gente vai estudando tudo, a presença de Jesus como governador espiritual da Terra. Você já está dizendo, mas o que mais você ressaltaria da importância do estudo desta obra? Do livro A Caminho da Luz. Caminho da Luz, porque ali, Jeter, nós temos uma síntese da história da civilização à luz do Espiritismo. É uma síntese. Emmanuel nos mostra, através de sua visão, evidentemente, do mundo espiritual, de certos acontecimentos, de certos hiatos que existem na história, certas incompreensões na história, no campo da filosofia, no campo da religião, no campo da ciência, e aqueles mensageiros, aqueles missionários que vieram em momentos precisos, em todos os setores, impulsionar a evolução da humanidade. E Jesus, como grande, ressaltando a figura do Cristo. Eu acho que a grande colaboração da obra mediúnica de Chico Xavier não fosse essas revelações acerca do mundo espiritual, Jeter, porque a época de Kardec, Kardec não pôde enfatizar muito esse aspecto religioso, ético da doutrina. Sim. Embora, como dizia Chico, nós vamos encontrar Jesus de O Livro dos Espíritos à Gênese, do primeiro ao quinto livro da codificação espírita. Mas à época, a perseguição religiosa era muito grande, sim. Não é? Então eu acho que a obra mediúnica de Chico Xavier ressalta a figura do Cristo dentro da doutrina. Eu acho isso muito importante, não é? Emmanuel mostrando Jesus na condição de um espírito que fez a sua evolução em linha reta para Deus. Interessante, Jeter, há pouco tempo, não é com
sentido de crítica. Eu li um artigo de um companheiro contestando essa questão de Jesus ter feito a sua evolução em linha reta para Deus, dizendo que isso é criação de Emanuel, que isso é absurdo. Eu fui em O Livro dos Espíritos, na questão 120 e 124. Eu não sei se está na hora aqui do intervalo. Dá para falar um pouquinho ainda. Fomos lá nas questões 120 e 124, em que Kardec pergunta aos espíritos, na questão de número 120, sobre a questão do mal. Então os espíritos respondem que o espírito passa pela fieira da ignorância, mas não passa pela fieira do mal. O mal não é fatalidade. Eu li este artigo de um companheiro que está na doutrina há muitos anos. Então ele imagina que está contestando Emanuel. Ele não está contestando Emanuel, ele está contestando Kardec. Ele não contesta Emanuel, ele contesta Kardec, porque lá em O Livro dos Espíritos mostra que o mal não é fatalidade e que os espíritos podem sim, alguns, fazerem opção pelo bem e fazerem a sua evolução no que Emanuel considera evolução em linha reta para Deus. Porque por causa da nossa natureza a gente acha inconcebível que isso seja possível. Mas aí nós estamos julgando Jesus por nós. Sim. Não é? Quer dizer, nós estamos querendo ir mais. É verdade. Não é julgar a evolução do Cristo, um espírito que transcende a nossa evolução pelo nosso comportamento, pela nossa linha sinuosa, pelos nossos karmas, não é? Que nós vamos criando karma um em cima do outro, um karma agravando o outro. Então, ali no estudo do livro, voltando no A Caminho da Luz, aprendemos isso tudo. Lindo. Estou na hora do intervalo. Eu volto já com Carlos Bacelli. A felicidade é uma conquista diária e que requer conhecer-se a si mesmo para buscar a verdade. Qual é o nosso lugar no mundo? Estas e outras questões são respondidas no livro Quando os Lírios Voltarem a Florir. A obra narra a saga evolutiva de espíritos que corajosamente aceitaram renascer como portadores de necessidades especiais. A cada página, você encontrará um motivo para refletir sobre sua própria existência. Isto é o que você faz quando ajuda a Fundação Espírita André Luiz. Clube Amigos da Boa Nova. Associe-se e ajude a FEAL a levar o Espiritismo para o mundo através da mídia. A terceira revelação, a morte não existe. Documentário em DVD gravado na França, em Uberaba e em São Paulo. Estar aqui nesse mundo simplesmente para viver e morrer não se explica. O maior compêndio sobre a vida e obra de Allan Kardec. É a nossa homenagem aos 150 anos de Espiritismo. No final da mensagem, a caligrafia é do meu marido. Olha aqui para você ver. Olha, aqui. Essa caligrafia é dele. Adquira o seu em www.mundomaior.com.br ou pelo telefone 0 operadora 11 6458 3214. A maior caridade que se pode fazer ao Espiritismo é a sua divulgação.
Torne-se um colaborador para a difusão do Espiritismo. Associe-se ao Clube Amigos da Boa Nova através do telefone 0800 121 838 ou através do site www.radioboanova.com.br. Eu estou conversando com Carlos Bacelli, que aqui aproveitando, né, esse amplo conhecimento doutrinário dele. Voltando no mote de que a sua sementeira, a sua pregação para estarmos atentos às obras do Chico é importantíssimo, isso aí felizmente está acontecendo. Eu queria aproveitar, normalmente nós fazemos o programa nas suas passagens aqui por São Paulo. E estou sabendo que agora há pouco você esteve aí, já nesses tempinhos mais recentes, em duas oportunidades diferentes, falando sobre cartas de uma morta. Qual a importância, fala para os nossos ouvintes, telespectadores aqui, para eles se estimularem, a importância do Cartas de uma Morta. Jeter, trata-se de um livro excepcional. Foi o segundo livro da Lavra Mediúnica de Chico Xavier. O segundo, depois do Parnaso? Parnaso em 32. Cartas de uma Morta em 1935. O prefácio é escrito pelo próprio Chico, 25 de junho de 1935. Chico estava na exuberância de suas faculdades mediúnicas aos 25 anos de idade, quando recebeu Cartas de uma Morta. Nós consideramos... Quem o escreve? Maria João de Deus. Mãe dele. Mãe dele, que era uma humilde lavadeira em Pedro Leopoldo. Ela desencarnou em 1915. Em 1935, daí 20 anos, sob a orientação dos benfeitores espirituais, hoje é isso que eu gostaria que os nossos irmãos entendessem, como que houve um planejamento nos mínimos detalhes da missão de Chico Xavier. No livro Cartas de uma Morta, Maria João de Deus faz referência a Aulus, o instrutor espiritual que mais tarde, bem mais tarde, apareceria no livro Nos Domínios da Mediunidade como instrutor de André Luiz. Aquele grande instrutor de mediunidade, trata-se de um pseudônimo, Aulus. Então, nós consideramos o livro Cartas de uma Morta uma obra precursora das obras de André Luiz. E quem acompanha o livro, vê então que a Maria João de Deus, a humilde lavadeira, é um espírito assim de uma evolução considerável e que com certeza esteve, entre outras coisas, como missão trazer o Chico, né? Sem dúvida, porque você veja bem, ela foi mãe de 9 filhos, mas Chico foi o mais novo, foi o último, né, o caçula. E quando o Chico estava com 5 anos, de imediato ela desencarnou, mas não abandonou o filho. Ela continuou em espírito, exercitando a mediunidade. Porque eu costumo dizer que eu acho que na história da mediunidade, ninguém apresentou fenômenos mediúnicos tão evidentes, tão marcantes, tão patentes como Chico Xavier, que com 4 anos de idade já estava conversando com os espíritos. Eu considero Lindos Casos de Chico Xavier um primor, do Ramiro Gama, o primeiro livro que biografou Chico Xavier. Lindos Casos de Chico Xavier. E ele conta aquele caso quando eles estavam voltando da missa num domingo, porque eles eram católicos, o senhor João Cândido, ela própria era católica, estavam voltando da missa e comentando o caso de um aborto de uma vizinha. Ora, Chico tinha de 4 para 5 anos. É uma coisa extraordinária. Ele tinha de 4 para 5 anos. Lá em Uberaba, em Minas Gerais, né? Em Pedro Leopoldo. Desculpa, Pedro Leopoldo, na roça. Na roça, Na roça, na zona rural, porque a época Pedro Leopoldo nem cidade era. Era uma vilazinha, um povoado. Que chegava rádio lá? Nada. Não, acho que não chegava nada em Pedro Leopoldo. E o que ele disse a respeito? Pois é,
Está eles comentando sobre o aborto da vizinha, aí de repente o Chico para e fala assim: não, o que aconteceu foi uma fecundação equivocada, uma nidação ectópica do óvulo. Com 4 anos de idade. E o Chico com aquelas tiradas, porque ele tinha muito bom humor, né? Eu acho que às vezes o que falta para muitos espíritas, principalmente para os ortodoxos, é sorrir um pouco mais, né, Jeter? É verdade. Nós estamos numa alegria numa doutrina de alegria. Não é de alegria. Aí o Chico conta que o senhor João Cândido virou para a esposa assim: Maria, esse não é o nosso filho. Trocaram o nosso filho na hora da missa. Muito bom. Então eu acho que essas coisas, Dona Maria João de Deus, como você falou, ela era filha de lavadeira, era lavadeira, mostrando que essa condição social do espírito, ela não, na verdade, ela não tem nada a ver com esse patrimônio que o espírito no além, ele retoma. Aliás, só espíritos com esse patrimônio no além voltam como uma lavadeira. Como uma lavadeira. E mãe de 9 filhos. E a gente vê como que a vida do Chico foi tudo planejada. Ela falava: meu filho, quando ela desencarnou, um anjo bom está a caminho. Foi Dona Cidália, que Chico amava a Dona Cidália, tinha um amor por ela, a segunda mãezinha. Ele nunca chamou ela de madrasta. Não, era minha mãe, minha segunda mãe, Dona Cidália Batista Xavier. Bacelli, esse livro assim tem muitos valores contidos nele, mas assim, para a gente dar mais um estímulo, né? Eu acho que mais do que nunca a gente está vivendo tempos em que nós precisamos realmente orar. E é muito interessante que nesse livro a gente entende como é que é o processo que as nossas preces são ouvidas e atendidas. Comenta um pouquinho para o nosso Você fala sobre o Lindos Casos ou não? O de Dona Maria João de Deus, isso, Cartas de uma Morta. Isso. Ah, sim. Há aquele trecho em que ela descreve, ela observando a Terra, observando o planeta, do espaço, ela via aqueles raios de luz, alguns de maior intensidade, alguns quase obscuros, mas outros bem, vamos dizer assim, com bastante luz, não é? E o mentor espiritual então explica a ela que eram pessoas que estavam orando na Terra e que cada emanação do pensamento em oração era registrada na espiritualidade. Espíritos que ouviam as nossas petições como ouvem as nossas petições, registram as nossas rogativas, principalmente a sinceridade. Sim. A sinceridade. Ela até descreve, não é, já tem neste livro, Cartas de uma Morta, que algumas preces, elas não conseguiam se elevar muito. Isso. Vencer a psicosfera do planeta e como que se horizontalizavam, não é? Aqueles raios, os pensamentos se horizontalizavam e outros não, já subiam, aquela prece fervorosa. É algum dos aspectos que ela nos mostra, mas, por exemplo, ela faz revelações impressionantes. Há pouco tempo a Folha Online, hoje até publicou uma reportagem no Caderno de Ciência que um cientista descobriu um planeta que orbita ao redor de 3 sóis, cada sol de uma cor. Está na Folha Online, julho de 2005. Um planeta que orbita ao redor de 3 sóis. Isso foi em 2005. Em 1935... Dona Maria João de Deus tem um capítulo no livro, o livro tem 124 capítulos, tem um capítulo em que ela diz assim: o planeta de 3 sóis, 3 sóis de cores diversas. Por exemplo,
Trata-se de um livro profético. Em 1935, ela fala a respeito da Segunda Guerra Mundial, que surgiria só em 39, Jeter. Impressionante, não? Só em 39. Ali, ela já fala sobre a questão da antimatéria, dos universos paralelos, que a física, somente nos últimos anos, começaria a cogitar do hiperespaço, da quarta dimensão, da quinta dimensão. Hoje estão falando já em 10 dimensões. Nós estamos mandando muitas sondas para Marte, e ela já fala sobre Marte. Fala sobre Marte, fala sobre Saturno, sobre a vida nesses planetas, mas aqui vale uma ressalva. Vale uma ressalva, porque ela descreve não a vida física desses planetas. Ela descreve a vida extrafísica na psicosfera desses planetas. Interessante ela falar sobre a mediunidade dos saturninos. Ou numa vida física que a gente desconheça, né, Pode, Marcelo? Aliás, esse é um dia eu quero fazer um programa com você só sobre isso, porque eu sei que você conhece muito. Isso aí foi motivo de muito bate-papo ali, né, regado a café e pãozinho de queijo, né, sobre coisas da materialidade. Da materialidade. Né, porque nós precisamos entender um pouco isso. Mas está em O Livro dos Espíritos, que a matéria existe em estados que nós desconhecemos. Que para quem olha fala, bom, está desencarnado. Não. Não. Está encarnado, mas parece encarnado. Que para nós parece. É o que a gente costuma dizer, e às vezes as pessoas ficam assim meio, não é? Em relação, como o Dr. Inácio fala, em relação a determinados espíritos, nós estamos desencarnados. Em relação a outros espíritos, estamos encarnados. Você lembrou bem. Vamos citar nosso lar, não é nenhum absurdo. Vamos citar André Luiz e a mãe dele. Então você vai fazer lembrar esse detalhe no nosso próximo bloco, está na hora do intervalo. Será possível encontrar a cara metade? Estaria sua alma gêmea circulando pelo ambiente virtual? Será que cada um de nós é metade de uma laranja? Estas e outras questões acerca da força que faz unir um homem e uma mulher são respondidas no livro Almas Gêmeas Online, o mais novo lançamento da Mundo Maior Editora, que você pode adquirir através do site www.mundomaior.com.br ou através do telefone 0 operadora 11 6979 2157. O livro Almas Gêmeas Online narra uma história de paixão e intriga, onde o passado justifica o presente e a internet acaba trazendo à tona uma forte ligação de vidas passadas. Almas Gêmeas Online. Adquira e veja que de virtual mesmo a internet não tem nada. Um elefante incomoda muita gente. 2 elefantes incomodam muito mais. Não se incomode mais com os elefantes brancos da sua casa. Doe-os para o Mercatudo das Casas André Luiz. No Mercatudo, móveis, roupas e tudo aquilo que você não usa mais são vendidos e viram renda para as Casas André Luiz. Ligue 0800 773 4066 e nós retiramos sua doação em até 48 horas. Mercatudo Casas André Luiz, transformando seu elefante branco em qualidade de vida ao deficiente mental. Eu quero que você venha conhecer o trabalho das Casas André Luiz, porque eu tenho certeza, quando você entrar aqui e conhecer, ninguém vai precisar pedir para você doar. Vai ser uma coisa que você vai fazer de coração e sabendo que cada centavo que você doou está fazendo uma pessoa feliz. Porque aqui o que existe é amor, é dedicação ao próximo. Portanto, venha conhecer as Casas André Luiz e eu tenho certeza que você vai fazer a maior obra da sua vida. Mas afinal, o que é o Espiritismo? De Marco Vai. Lançamento da Mundo Maior Editora, livro para espíritas e não espíritas. Descubra de uma forma simples o que é o Espiritismo. À venda nas melhores livrarias ou pelo telefone 0 operadora 11 6979 2157.
Em 1865, o pedagogo Hippolyte, mais conhecido como Allan Kardec, lançou a obra O Céu e o Inferno. O livro é conhecido como A Justiça Divina segundo o Espiritismo. Na obra editorial, são abordados assuntos como causas do temor da morte, o céu, o inferno, o purgatório, enfim, se trata de uma profunda análise da vida após o túmulo. Adquira este livro através da Mundo Maior Editora e se torne um patrocinador para a divulgação do Espiritismo. Olha, problema com o Bacelli não dá para perder um segundo, até para a gente, né? Se você não acompanhou os blocos anteriores, você perdeu, está perdendo, né? Confira as reprises. Mas lá você lembrou o nosso lar, como é que é aquela coisa da materialidade que falávamos no bloco anterior? É a questão das múltiplas dimensões que André Luiz aborda em todas as suas obras, libertação e os mensageiros. Jéter, eu estou fazendo agora a releitura, mais uma releitura dos mensageiros, eu estou encantado com as dimensões é a teoria das cordas, a teoria da coisa mais avançada que tem. Mais avançada que tem, não é? Coisa que é cogitada de Einstein daí para cima. Isso aí. Não é? Mas eu falava a respeito da relação. Em relação a certos espíritos, estamos desencarnados. Em relação a certos espíritos, estamos encarnados. E citava como exemplo André Luiz e a mãe dele, que ele próprio fala sobre essa experiência no livro Nosso Lar. A mãe de André Luiz numa dimensão superior, mais alta. Para que nós possamos entender, André Luiz estaria no plano espiritual imediato, nosso lar. Para nós, desencarnado. Desencarnado, perispírito. No perispírito. A mãe dele numa dimensão acima, digamos assim, nos domínios do corpo mental, onde o espírito já começa a perder a forma, perde as características humanas, começa a perder as características humanas. E a mãe dele, para vir encontrá-lo em nosso lar, teve que se materializar. Ela veio na condição de um espírito materializado. Assim como ele, André Luiz, desencarnado, depois para descer a uma cidade no interior da terra, na cidade dos Gregorianos, livro Libertação, capítulo 4, intitulado Cidade Estranha, ele também teve que se materializar. É aquilo que o doutor Inácio, brincando e resumindo, diz o seguinte: dentro, em breve, nós vamos ter que entender essa questão de se estar encarnado ou não, como sendo apenas uma questão de um pouco mais ou um pouco menos de matéria. Isso. É uma questão de referencial, depende para onde eu estou olhando. Para onde nós estamos olhando. Se para cima ou para baixo. Nos nossos seminários nós temos falado o seguinte, que genericamente, quando desencarnamos, vamos para o mundo espiritual. Agora, resta saber para que dimensão. É verdade, muito interessante. Para que dimensão do mundo espiritual? Quando desencarnamos, genericamente, vamos para o mundo espiritual. Um mundo de uma matéria mais rarefeita, eterizada, não é? É a mesma matéria. A disposição dos átomos é que é diferente. Tá certo. Essa disposição dos átomos, a distância dos átomos, deles se agruparem, que é diferente, não é? E agora resta saber para que dimensão do mundo espiritual nós iremos nos transportar. E no livro Cartas de uma Morta, Jéter, dentre as revelações que são feitas por Dona Maria João de Deus, você vai me permitir voltar ao assunto. Por favor. Essa questão, Jéter, dela revelar a existência de uma flora e de uma fauna próprias do além. Isto é uma coisa, é um avanço. Isto é uma coisa fantástica, é uma coisa que Kardec não teve como tratar em um livro dos Espíritos. Detalhadamente, ele não teve. Os Espíritos informaram a ele: olha, a matéria existe em estados que vocês não conhecem. Mas ela nos revela a existência de uma natureza no mundo espiritual.
E outra coisa, não se trata do nosso duplo. Ela não se refere ao chamado duplo etérico, porque todo corpo tem o seu duplo. Não, não é isso. Ela não está se referindo ao duplo de um corpo material. Ela está se referindo a uma vida que és tua, de uma vida própria da dimensão. E então ela fala a respeito de uma flora e de uma fauna. Porque essa questão dos animais, que agora até tem sido mais estudada com o Marcel, não é? Marcel Benedetti. Com Marcel Benedetti, com a dona Irvênia Santos Prada. Tem sido um assunto mais cogitado, porque até então nós imaginávamos que era assim, o animal desencarnava, ia para uma erraticidade, ficava ali o menor espaço de tempo possível e voltava a encarnar, a reencarnar. Existem casos assim. Agora, não é sempre assim. A riqueza da vida aqui, nessa dimensão que nós conhecemos, é uma coisa fabulosa, que a própria ciência descobre a cada dia novas facetas, novas formas de vida. A gente está vendo aí nos oceanos, que dirá no plano espiritual. No plano espiritual. Foi o que o doutor Inácio uma vez me ensinou, sabe, gente? Ele falou comigo assim, você quer ter uma ideia, veja bem, você quer ter uma ideia da diversidade da vida inteligente no universo, vida inteligente no universo, observe a diversidade da vida nos oceanos. Aí você vai formar uma ideia. Sim. Porque para nós tomamos a nós mesmos como ponto de referência. O homem é a medida de todas as coisas, né? Isso. Não é? E às vezes Agora, com o Espiritismo não é assim. Nós não podemos, nós não somos a medida de todas as coisas. Não é? É tanta coisa para falar. Vamos falar agora então de lançamento, né? Vamos mudar um pouquinho aqui o foco agora. Você está para lançar aí, está pronto, que eu estou sabendo, você já o recebeu mediunicamente, me parece que é o segundo livro da Maria Rodrigues Salvador, que se autodenomina Domingas, e que tem um livro espetacular, Eu, Espírito Comum, porque normalmente a gente está sempre recebendo os maiorais, e ela é uma maioral sim, mas num viés diferente, né? A Domingas, Eu, Espírito Comum. Agora ela produziu através de você um outro livro, é isso? É verdade. Hospital dos Médiuns. Dos Médiuns. Ela se refere... Especificamente? Especificamente. A situação está nesse... Está nesse ponto. Está nesse ponto. Bom, mas todos somos médiuns. Mineiro, né? Foi bem mineiro agora. Hospital de... Se bem que nós estamos precisando de um hospital específico. Não, por quê? O que vem aí a obra? Eu acho interessante porque essa ideia do Hospital dos Médiuns, ela surgiu inicialmente no livro intitulado Dr. Odilon, com Paulino Garcia. Ali foi a primeira referência sobre o hospital que Dr. Inácio Ferreira dirige na pátria espiritual, no mundo espiritual. Hospital dos Médiuns. Posteriormente, no livro Lindos Casos de Além-Túmulo, Ramiro Gama também faz referência ao Hospital dos Médiuns. E depois o próprio Dr. Inácio, nas obras dele, a partir do livro Do Outro Lado do Espelho, na Próxima Dimensão, ele se refere a esse Hospital dos Médiuns. E agora, Domingas, que foi uma pupila do Dr. Odilon Fernandes. Vejamos bem, ela foi uma pupila do Dr. Odilon Fernandes, que por sua vez também foi pupilo do Dr. Inácio Ferreira. O Dr. Odilon Fernandes ele foi o fundador em Uberaba da Casa do Cinza. E o Dr. Inácio Ferreira dirigiu o Sanatório Espírita. A Casa do Cinza e o Sanatório Espírita funcionavam, digamos assim, quase que em regime de parceria. Entendi. Era um departamento, uma casa era departamento da outra, etc.
como também o Centro Espírita Uberabense. Então, Domingos, neste livro, ela fala especificamente sobre o Hospital dos Médiuns, porque após o desenlace do corpo, Domingas, ela volta a se encontrar com o Dr. Odilon Fernandes. Ela foi pupila dele aqui, repetimos. E ela começa a participar das atividades do Liceu da Mediunidade, que é a escola fundada, sim, um livro maravilhoso, pelo Dr. Odilon Fernandes, e do Hospital dos Médiuns. Agora, Paulino falou sobre o Liceu. E ela quis falar sobre o Hospital dos Médiuns, onde ela se recuperou, do outro lado da vida, onde ela ficou internada durante algum tempo, onde ela se recuperou, conforme ela começa a contar no livro Eu, Espírito Comum. Agora, o livro é interessantíssimo. Nós não vamos aqui adiantar assim muita coisa da obra, mas ela narra uma visita que o espírito de Chico faz ao Hospital dos Médiuns. Diversos espíritos o acompanhando, e lá no Hospital dos Médiuns ele revive uma reunião daquelas à sombra do abacateiro. Olha que interessante. É muito interessante, Jéter. E isto, paralelamente, ela vai narrando casos de médiuns que estão ali internados, estão em tratamento. Ela se refere, vou adiantar a você, Jéter, agora como departamento do Hospital dos Médiuns e como departamento também do Liceu da Mediunidade. Dr. Inácio, Dr. Odilon e outros espíritos se juntaram, como, por exemplo, Dr. Adroaldo Modesto Gil, desencarnado psiquiatra em Uberaba, espírita, Dr. Jaime Servino, que tem um livro Além do Inconsciente, e fundaram o Instituto da Reencarnação Gabriel Delany. Olha. No mundo espiritual. Esse Instituto da Reencarnação, deram o nome de Gabriel Delany, que foram os estudiosos da reencarnação. Esse instituto é espírita, e esse instituto vai cuidar de reencarnações programadas. Dentro da comunidade espírita. Dentro da comunidade espírita. Vamos continuar com esse assunto em mais um bloco que a gente tem, só para deixar o pessoal com mais vontade de comprar esse livro aí, com certeza vai ser muito bom. Tem gente que não consegue falar direito, né? Mas existem milhares de cidadãos brasileiros que também não ouvem, não enxergam e nem se movimentam bem. Não porque não queiram ou porque ninguém lhes ensinou, mas porque não conseguem. Eu estou falando dos portadores de deficiência mental. Quem é que cuida deles nesse país? Ajudando as Casas André Luiz, você certamente vai viver melhor consigo mesmo. Venha conhecer de perto esse trabalho. Ligue para 0 operadora 11 6457 7733. Todos os anos no Brasil, milhares de crianças nascem com alguma deficiência mental. Grande parte vive escondida na mais completa solidão. É por isso que há 58 anos, as Casas André Luiz auxiliam muitas dessas pessoas que hoje só se escondem. Por pura diversão. Acesse www.andreluiz.org.br e saiba mais sobre nosso trabalho. Casas André Luiz. Qualidade no atendimento ao deficiente mental. Pais e filhos, uma relação delicada. Você encontrará textos curtos e objetivos, tratando de assuntos como droga, sexo e família, com bastante naturalidade. Leia este impressionante livro e descubra que a relação entre pais e filhos é delicada, mas prazerosa. À venda nas melhores livrarias ou pelo site www.mundomaior.com.br. E aproveitando, né, até a última gotinha aqui do último bloco, vamos imediatamente continuar com o assunto aí, Hospital dos Médiuns. Então você falava que o
o hospital vai cuidar, a criação do Instituto de Reencarnação Gabriel Delany, para cuidar de reencarnações específicas para a comunidade espírita, é isso? Isto, Jeta, é porque é aquela tal história. O mundo espiritual não é espírita. O mundo espiritual, ele está se tornando espírita, tanto quanto nós estamos nos esforçando para difundir a doutrina na Terra, que é na dimensão em que nós... Nós sabemos que os outros pensamentos religiosos têm as suas comunidades que servem como canais de recepção na desencarnação. É tudo um processo gradual de descondicionamento também cultural que a gente vive aqui na Terra. Chega uma hora que precisa começar a mudar, pelo menos no plano espiritual. Agora, a doutrina espírita é jovem sobre esse aspecto. Na verdade, ela não tem propriamente dito essa... Não, o doutor Inácio diz que o próprio plano espiritual é mais próximo. Nós estamos nos referindo, é bom fazer essa ressalva, porque nós estamos nos referindo às dimensões espirituais mais próximas. Nós não estamos nos referindo às dimensões espirituais onde, vamos dizer, a vida nos escapa, a compreensão. Nós não temos nem termos de comparação, não temos linguagem para nos referir à vida nas dimensões superiores, não é? Mas o doutor Inácio diz, olha, o mundo espiritual não é espírita, nós ainda estamos num processo de colonização espiritual. Isso fica muito patente nos livros de André Luiz, principalmente no livro Libertação, ao qual nós já nos referimos, na preleção do ministro Flacos, em que o ministro Flacos até chega a nos assustar, quando ele se refere ao problema das obsessões coletivas e daqueles espíritos que se insurgem contra as leis do universo. E, dentro dessas leis do universo, eles se insurgem contra a reencarnação. Flacos fala textualmente que eles dominam os processos da reencarnação e colocam agentes aqui na Terra. Jeta, é uma questão até de espionagem. É verdade. É uma questão até de fazer, como disse, desestabilizar um movimento, não é? E o movimento espírita não está fora disso, não. Naquele livro, você vai me permitir citar a Escada de Jacó? Sim. O doutor Inácio se refere mais ou menos à situação dos muçulmanos. Sim. Que ficam naquele vai e vem, e estão naquele vai e vem há séculos. Estão naquele vai e vem há séculos. É uma coisa impressionante. Então, esse Instituto Gabriel Delany, ele vai ter uma supervisão espírita. O que eu acho interessante é que, olha, Jeta, eu considero como médium, os espíritos podem até produzir mais, mas eu acho que eu, como médium, fui além até de minhas próprias expectativas, porque eu não imaginava que o doutor Odilon, o Paulino, fosse escrever sobre o Liceu da Mediunidade. Não, sim, é verdade. Uma escola parecendo aqueles templos da Grécia, em que ali os médiuns são orientados para vir à Terra e cumprir determinada missão. Essa existência do Hospital dos Médiuns, ao qual outras obras mediúnicas têm feito referência, através de outros médiuns. Sim. Tem feito referência. E agora, esse Instituto da Reencarnação é uma coisa fantástica. Eu costumo dizer que você se torna um médium adequado à espiritualidade para o avanço dessas informações, pelo fato de que você estuda muito, o torna maleável psiquicamente. Nós sabemos que todo processo mediúnico exige que você tenha um lastro de informação, porque senão na hora de registrar você mesmo, a nível do seu próprio inconsciente ou ligeiramente consciente, você vai reagir com o processo da informação. O que eu estou aqui? Estou sendo obsediado? Não, você não é uma absoluta novidade, mas você efetivamente, aquilo não é estranho. Não é por aí que a coisa funciona? Você está me fazendo lembrar, eu acho que eu já contei isso daqui, uma conversa que certa vez eu tive com o Chico.
não é? Nós tínhamos muitas conversas e nós publicamos alguns livros de parceria, livros simples, de mensagens e tudo. A gente estava naquele processo de desenvolvimento, de começar mesmo, não é? Publicamos alguns livros de parceria mediúnica com Chico. E eu fui um dia até atrevido, sabe? Eu estava na casa dele conversando com ele, eu falava: Chico, eu gostaria de receber alguma coisa que acrescentasse. Não sei se foi no rádio ou aqui mesmo. Eu falei: Chico, eu gostaria. Eu fui atrevido, eu devia, gente, publicar um livro de parceria com o Chico, qualquer livro. Já estava bom e podia desencarnar. Mas eu não estava... Eu queria receber alguma coisa, porque o meu amor, assim, pela doutrina, eu quero ver a coisa, eu quero ver crescer, eu quero ver essa massa levedar, não é? O fermento. Não, com certeza, para quem estudou tudo que você estudou, gostaria de ser instrumento também, né? Aí eu falei com ele assim, ele disse comigo assim: olha, meu filho, mais tarde, talvez. Mais tarde, talvez. Aí ele me falou assim: não aprofunda muito, não. Eu não me esqueço disso até hoje, Jeter. Então, toda vez que eu apanho, e eu tenho apanhado todo dia, e agradeço apanhar todo dia. Porque se a gente... Desculpa te interromper, mas eu acho que é o seguinte: se a gente aprofunda demais, é uma coisa muito nossa, e muitas vezes o médium tem que estar a serviço de uma necessidade maior. É por aí? É por aí. Mas é porque ele também sabia que, digamos, esse aprofundamento teria um preço. Sim. Pedradas. Esse aprofundamento, ele teria um preço. Então vejamos bem, ele antevendo a coisa. Até porque sofreu também, né? Sofreu também, porque Chico Jeter, ele olhava você, ele enxergava você. Uma vez ele falou comigo assim: meu filho, mais atrás, alguns anos atrás, eu olhava uma pessoa, principalmente uma pessoa amiga, eu sabia do que aquela pessoa iria desencarnar. Eu comecei a sofrer muito com isto, porque eu via o corpo dela, eu enxergava, vamos dizer, o corpo espiritual dela, eu enxergava o mapa reencarnatório dela, porque eu imagino que a pessoa traz isso tudo registrado. Sim. Não é na sua aura e nas suas coisas, não é? Não tem aí essa mediunidade da psicometria. O Chico psicometrava as coisas e as pessoas. Tanto é assim que ele chegava perto de uma pessoa, a pessoa chamava pelo nome, nunca tinha estado com a pessoa, não é? Então, Jeter, ele antevendo isto tudo, ele quis me preservar. Eu imagino. Sim, meu filho, com certeza. Meu filho, não aprofunda muito. E eu digo a você o seguinte, que o doutor Inácio Ferreira, principalmente, ele tem procurado não aprofundar muito. Às vezes ele lança a coisa e deixa. Porque a necessidade maior, talvez, né, Bacelli, não é conhecer tanto. Isto. Aplicar um pouco, ou pelo menos um pouco, né? Aplicar. Quer dizer, mas para você aplicar, você também precisa saber, não é? Agora, a gente está aí a uns 3 minutinhos do final. Por que o Hospital dos Médios? É justamente por causa disso? Não temos aplicado tão bem e estamos chegando doentes? Voltamos ao Chico, né? Quando uma vez ele comentou conosco: os espíritas estão desencarnando mal. Isso soou como uma advertência. E de outra feita ele falou: eu não tenho conversado com nenhum espírita desencarnado que se diga satisfeito com a sua situação do outro lado da vida. Os arrependimentos têm sido enormes. Os arrependimentos, as oportunidades perdidas, não ter realizado. Rapidamente, uma vez ele foi visitar um senhor
que durante 20 anos era um homem muito rico. Chico, eu vou fundar uma creche em Uberaba. Eu vou fundar uma creche em Uberaba. E nunca fez essa creche, e podia fazer. Durante 20 anos, e nunca fez a creche. Chico recebeu a notícia, ele tinha sofrido um derrame e estava na cama para desencarnar. Chico foi visitá-lo, ele não podia falar. Aí o Chico descreveu: Bacelli, quando ele me viu, ele começou a chorar. E uma lágrima veio assim, a flor dos olhos dele. E eu enxerguei naquela lágrima, boiando, eu lembro até hoje da expressão, o sonho de ter construído a creche. Porque ele poderia ter ajudado muitos espíritos a atingirem os seus 20 anos. Os seus 20 anos. Em 20 anos. Então, já até para sintetizar, eu acho que nós, os espíritas, deveríamos trabalhar mais e brigar menos, você não acha? Ah, com certeza. Com certeza. Até porque as responsabilidades são muito grandes, a Terra está passando por um momento muito ímpar. Tá aí. Olha, o papo com o Bacelli, não precisamos ter assim, eu vou até propor para a direção aqui da TV Mundo Maior, nós vamos fazer assim uma hora mineira. Hora mineira mais longa. Hora mineira, a gente vai mudar essa mesa aqui, botar uns cafés, uns pãozinhos de queijo e começa a conversar, tem oração para começar, né? Porque o papo vai longe. A gente chegou ao final do programa praticamente, você tem 10 segundos para suas despedidas. O nosso grande abraço a você, a direção da TV Mundo Maior, a todo mundo, o nosso carinho aos telespectadores e até a próxima vez. Ah, sim, eu vou cobrar, vou trazer ele, viu? Até a próxima semana.